Curva da banheira, né? Então, aqui vamos falar um pouquinho da curva da banheira. Então, é a forma de falha, né, que indica ali um comportamento, né, que parecia a banheira, né? Então, aonde inicialmente você tem ali o amaciamento, né, onde a sua taxa de falha vai diminuindo, inicialmente a probabilidade é maior, vamos ver o porquê os pontos. Depois tem ela constante e depois ela vem de forma decrescente, né? Então vai formar ali, ó, aqui nós botamos aí anteriormente 3 gráficos, mas é aqui como se fosse, né, a banheira, né? Então esse é o comportamento dessa taxa de falha. Bom, então naquelas 3 curvas, a decrescente, a parte inicial, o que pode ocasionar aquilo, né? É porque inicialmente a probabilidade desse componente falhar, né? Ela é o que? Maior, ela vai diminuindo com o passar do tempo essa probabilidade de falha. Então, inicialmente ele é maior. Então, isso aí pode ser devido a problema no projeto, problema no material na hora da fabricação, problema por método de fabricação errado, né? Construção, a montagem em si do equipamento, né? Instalação. Então, esse aí são um dos principais, né, problemas da gente ter essa falha tão alto inicial, né? Que é aqui que a gente é acostumado a falar, opa, tem que amaciar, né? O pessoal tem brincado antigamente, o carro não pode ultrapassar a velocidade durante os primeiros não sei quantos quilômetros que está amaciando, que é quando alguns equipamentos lá, né, vão estar ali se conformando. Outro, né, a parte constante, né, que é a parte ali do meio, né, na verdade ela não é constante, ela tem uma pequena aumento dessa taxa de falha devido ao tempo, né, ao desgaste, mas ali é quando você tem falhas aleatórias, né, as probabilidades ali do falha não são tão fáceis de ser determinadas, né, então são algumas falhas, vão estar ocorrendo ali aleatoriamente. E já, por final, que é a crescente, então aí é devido ao desgaste mesmo, o equipamento está mais velho, já está deteriorado, já tem que fazer as trocas, né? Então isso aí devido o tempo operacional que está bem elevado, vai aumentando ali a taxa de falha novamente. Bom, então, né, como nós vimos, são 3 períodos ali que a gente leva em consideração na nossa curva da banheira, né? Que é o amaciamento, né, a parte inicial onde tem um grande incidência de falhas, né, como falei, devido à fabricação, erro de projeto, aplicação, instalação, e com o tempo essa falha vai caindo, né, já que não ocorreu essas falhas, não teve esses problemas, a confiabilidade dele aumenta. A vida útil, né, que é ali ao longo dele, que a falha é sensivelmente menor, né, então que muitos falam ali constante, né? Tem a deterioração bem mais tranquila, então em cima ali de sobrecargas, fadigas, né? Essas situações que as falhas pode estar ocorrendo ali, né? Que é um pouco mais difícil da gente ter essa predição, prevenção, né? E por último, né, lá há o desgaste mesmo natural, né, o atrito mesmo que já desgastou o equipamento, uma corrosão, né, devido ao grande tempo ali que se passou de operação. Então, né, a gente observa que a gente tem essas 3 fases, né, o amaciamento, o período de vida útil e o desgaste. Então, são o amaciamento, as falhas prematuras, né, devido a esses problemas iniciais, que vai nos ocasionar uma taxa de falha maior e com o passar do tempo ela vai diminuindo. Aqui o desgaste, né, que aí quando você já tem uma elevada aumento da nossa taxa de falha, e as falhas ali, como nós falamos, casuais, né, que não são constantes. Você observa aqui, ó, ela tem uma pequena inclinação, devido ao tempo vai passando, ele vai estar ali tendo esse desgaste. E podemos separar em 2 partes, né?
aqui sendo a parte de adaptação e do acúmulo de falhas. Então, esse aí, né, que é o nosso comportamento aqui da curva da banheira. Bom, então, o padrão de falhas ali da nossa curva da banheira, né, é um pouco, né, complicado para a gente estar se determinando, né, devido a essa variação, né, maior a taxa de falha, cai, aleatório, depois aumenta de novo, né, antigamente o conceito antigo não se aplicava ali a equipamentos distintos, né, sim componentes individuais. Mas na verdade, né, um equipamento ele tem vários componentes lá dentro, onde em cima desses componentes você tem vários, né, botar-se curvas da banheira em relação a isso. Que na verdade esse desgaste maior, né, é devido a isso mesmo, é a interação, né, entre os dois que você tem essa falha maior, né, a parte inicial do amaciamento, né, então aí você vai ter esse levantamento num todo, né, para saber quais são os componentes críticos, o que pode estar em várias situações, né, a gente deve ter visto equipamentos mecânicos, o tal do startup, né, que é o caso da gente viu na confiabilidade condicional, né, que são alguns testes inicial para aumentar ali a confiabilidade do nosso equipamento. Porque em cima disso, se ocorrer falhas, você vai estar ali monitorando para já reparar sem, né, antes de estar entregando isso aí para o cliente. Então, nós temos, né, as nossas três, né, situações, que é as falhas prematuras, a do inicial, as casuais, que é ao longo, e aqui as de desgaste, né? Então, os prematuros, que é como nós falamos, né? Processo de fabricação, qualidade de eficiência, né? Mão de obra desqualificada, tanto para fabricar, para montar, para operar, né? O amaciamento insuficiente, em alguns casos, igual o pré-teste, né? Como falei lá, o startup que pode estar fazendo, né? Então, várias dessas situações, componentes não testados, não especificados, material fora de especificação, então erro humano, né, que é grande parte das nossas falhas, instalação imprópria que já está, vários ali estão englobados, né? E aqui a gente tem as casuais, que aí sim é o que? Fenômenos naturais imprevistos, causas inesperadas, falhas não detectadas, né? Então, abuso às vezes, você tem um projeto, o operador vai operar de forma incorreta, né, o equipamento acima da capacidade de carga, né, que também está dentro da aplicação indevida, que nada mais é do que o uso humano ali errado, né? Então várias resistência menor do que da operação, cargas aleatórias, né? Então tem essas partes ali que não são tão aí esperadas, né? E o do tempo ali, que é envelhecimento mesmo, desgaste, fadiga, corrosão, né? Manutenção insuficiente, a vida mesmo do projeto, né? Seja projetário, sabe que muitos desses a gente leva fadiga aí, leva o tempo de vida útil que você quer para o seu equipamento. Então, assim que a gente separa essas etapas da curva da banheira. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Não tem, lógico, aquele comportamento, mas a taxa de falha aqui de um equipamento, a gente observa que ele tem dois. De 0 até 100, ele utiliza uma função, e de 100 a 200 é uma outra função, né, que vai estar uma diminuindo e a outra ali aumentando. Então pede, né, para você encontrar aqui, ó, o PDF e encontrar a função de confiabilidade, né, em cima aqui da nossa taxa de falha. Então, né, nossa taxa de falha, a gente sabe que ela ali é a nossa função ali sobre a confiabilidade, né? Em cima disso a gente vai trabalhando, a gente sabe aqui como que determina a função de confiabilidade e aqui o meu PDF. Então, em cima disso a gente consegue montar as duas equações para cada uma, né, das nossas funções. Então, para a situação de 0 a 100 e aqui maior do que 100, né? Então,
a gente vai estar levando ali, né, em consideração isso aí. Então aqui, ó, maior do que 100, ó, note que devemos multiplicar a expressão anterior por R100, né, uma vez que o equipamento já foi testado em operação por 100 horas, né, essa nossa confiabilidade aqui, já que ele já foi operado, né, não está partindo ali do zero. Bom, então, desta forma, a gente tem o que aqui, ó, a nossa função da confiabilidade, né? Começa lá 100, vem diminuindo até que abaixa um pouco de 10. E você tem aqui também a nossa do PDF da taxa de falha, que começa, né, aqui com o valor de menos 2 ali e chega lá no um valor lá da outra taxa de falha. Então, são ali, né, aqui está os dados da taxa de falha, na esquerda ali da confiabilidade. Então, observa, né, ali a nossa taxa de falha, né, o comportamento ali, que é o valor da curva da banheira, que lógico vai depender de equipamento para equipamento, mas é que ele começa aqui com a confiabilidade, com a taxa de falha maior, decai, depois ele vai subindo.